Bom, dado que nós temos em mãos agora, né, a função de partição canônica do gás ideal monoatômico, vamos calcular exatamente o limite termodinâmico. Né? Vamos obter a termodinâmica do gás ideal a partir das considerações estatísticas via ensemble canônico. Ok? Vamos começar aqui calculando a energia média, ok? Energia por partícula, no caso, né? A energia por partícula é igual ao quê? Ela vai ser menos 1 sobre n, derivada com relação a beta do ln, né, do logaritmo da função de partição. Quanto é que vai ser esse cara daqui? Esse cara daqui vai ser menos 1 sobre n. Vamos lá, derivada do logaritmo. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. ln desse cara daqui, ó, aqui a gente tem um produto, ok? ln do produto de 1 sobre n fatorial com v elevado a n, com esse, né, 2πm sobre beta, né, elevado a um fator. Então aqui a gente pode escrever como sendo, ó, ln de 1 sobre n fatorial, ok? De 1 sobre n fatorial, n fatorial, mais ln de v elevado a n, mais ln desse cara daqui, né, de 2πmzinho beta elevado a 3 meios. Ok? Então, esse cara daqui vai ser o que a gente vai ter que calcular, né? Claro que faltou a derivada, obviamente, né? Então, esse cara daqui vai ter que ser o valor que a gente vai ter que calcular. Por que eu fiz essa separação dessa forma? É só porque, né, esses dois caras aqui a gente não precisa levar em consideração. Obviamente não precisaria ter aberto assim. Se eu fizesse a derivada do log desse cara todo, esses termos iam acabar cortando quando eu fizesse a regra da cadeia. Mas aqui só para a gente não ter que ficar levando eles para frente, certo? Vamos só calcular em termos do ln que interessa para a gente, né? Então, ou seja, a nossa energia por partícula aqui ela vai ser menos 1 elevado a n, derivada com relação a beta de ln de 2πmzinho beta elevado a 3n sobre 2. Agora, olha só, ln de uma potência, que é? A gente abaixa a potência, então aqui vai ficar 3n sobre 2, ok? E, claro, né, ele não é afetado pela derivada, porque não tem beta. Nzinho vai cortar com nzinho, ó que beleza, o fator 3 meios aqui, né? Mas vamos lá então, ó, o que a gente acabou de obter foi igual ao que então? A gente tem então que a energia por partícula vai valer, ó, menos 3 meios, derivado do ln. Derivado do ln é inverso do ln, então beta 2πmzinho, vezes derivado do que está dentro. Então, derivado do que está dentro com relação a beta vai ser igual ao que? Vai ser 2πmzinho. Derivada de 1 sobre beta com relação a beta vai dar menos 1 sobre beta quadrado. Então, esse cara daqui vai ser a nossa energia por partícula. Agora, olha só, menos com menos. A gente tem aqui, ó, 1 beta vai cortar com beta, 2πm vai cortar com 2πm. Né, que a gente vai ter aqui? A gente chega no nosso resultado, né, já conhecido, já esperado, não podia ser outro. Energia por partícula de um gás ideal monoatômico vale o quê? Vai valer 3 meios de 1 sobre beta. 1 sobre beta é a mesma coisa que kT. Então, 3 meios de kT, que de fato é a energia por partícula de um gás ideal monoatômico. Ok? Na aula da equipartição de energia, eu vou comentar com vocês, eu vou mostrar aqui para vocês as modificações quando a gente coloca um gás ideal biatômico, triatômico, ou enfim, né, biatômico não, né, diatômico, ou com qualquer outro tipo de gás ideal que não seja monoatômico, né, possa ter mais constituintes. Okay? Então, enfim, esse cara daqui vai ser exatamente então a nossa energia por partícula. Dado a nossa energia por partícula, qual que vai ser o nosso próximo passo aqui no nosso limite termodinâmico? Levando em conta a metodologia que eu segui com vocês ao longo do nosso curso de Mecânica Estatística, vamos calcular agora a nossa energia livre de Helmholtz. Por quê? É importante calcular a energia por partícula? É importante. Ela tem diversas aplicações físicas, é uma equação de estado bem importante, porém, não é uma equação fundamental. Então, a gente não consegue tirar toda a termodinâmica dessa expressão daqui. A gente só consegue tirar pouquíssimas relações, na verdade. Então, o que é que a gente faz? Vamos pegar o limite termodinâmico, né, que nos permite, a partir do ensemble, né, do ensemble canônico, obter uma equação fundamental, que vai ser aqui, no caso, aqui a nossa energia livre de Helmholtz por partícula. Como é que a gente faz para calcular esse cara? Aqui vai ser limite de n indo para infinito, de v indo para infinito, okay? Até que, enfim, né, dos nossos últimos exemplos, não tinha volume, né, nas nossas descrições, aqui vai ter volume indo para infinito, de forma que o vzinho ele se mantenha constante. Então, o limite tem que ser feito dessa forma. Ou seja, volume e número de partículas eles vão, né, para o infinito, né, de uma maneira assintoticamente igual, ok? Mas, beleza. Né? Então, né, a partir disso, né, vai ser esse limite de quê? Vai ser de menos 1 sobre n beta ln da função de partição. Ok? Então, quanto é que vai ser esse cara? Esse cara vai ser menos 1 sobre n beta. Ln da função de partição vai ser esse ln daqui que eu até escrevi, né, para poder calcular aqui a nossa energia por partícula. Eu vou até deixar escrito dessa forma, só para que a gente já tenha exatamente as parcelas bonitinhas. Aqui não tem que derivar, então fica até mais fácil, ok?
Então vamos lá, primeiro de tudo, esse ln de 1 sobre n fatorial, a gente pode escrever esse cara como sendo ln de n fatorial elevado a menos 1, como está elevado a menos 1, isso é a mesma coisa que falar menos ln de n fatorial. Como a gente está no limite termodinâmico, ok? Eu vou até colocar aqui uma setinha, porque eu não copiei o limite, mas como a gente vai estar no limite termodinâmico, olha só, ln de fatorial. Logo, a gente tem que usar a aproximação de Stirling. Então, o nosso F, ele vai tender no limite termodinâmico, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual aqui 1 sobre n beta, ok? Aí vamos lá, menos ln de n fatorial. Ln de n fatorial, na aproximação de Stirling, é igual ao quê? É igual a n ln de n menos n. Como tem esse menos na frente, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos, ok? Vai ficar agora mais ln de v elevado a n, a mesma coisa que n ln de v, ok? Agora mais ln de uma potência, a mesma coisa, né? 3 meios, ok? Opa, aqui faltou o n, né? Tinha até esquecido de colocar o n aqui em cima. Opa, onde é que tá? Faltou até colocar o n aqui em cima, né? Apesar de que eu fiz as contas certas levando isso em consideração, né? Mas enfim, 3n sobre 2, aqui ln de 2πmzinho sobre beta. Ok? Então, esse cara daqui que a gente vai ter que calcular o limite. Como a gente está calculando o limite, né, tem fatores que vão para infinito, mas o Vzinho é mantido constante, a gente sempre vai escrever esse cara em termos das densidades. Exatamente, como é que aparece um Vzão, a gente tem que tentar escrever em termos de Vzinho, exatamente para que o limite a gente consiga ver bonitinho se ele vai convergir ou não. Aqui no caso a gente sabe que vai convergir, ok? Mas vamos lá, ó, n vai cortar com esse n, vai cortar com esse cara, vai cortar com aqui, vai cortar com aqui vai ficar só igual a 1. Okay? Agora, olha só, ln de v menos ln de n. Esses dois caras aqui é a mesma coisa que ln da razão, v sobre n, que é exatamente ln de vzinho. Então, matou, a gente já está aqui com as densidades. Então, afinal de contas, o que a gente acabou de ver é que a nossa energia livre de Helmholtz, né, o limite termodinâmico, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 1 sobre beta, aqui né, atendendo o nosso limite, mas de quê? Aqui vai ter um ln de vzinho mais 3 meios de ln de 2πmzinho sobre beta. Aqui eu vou fazer uma seguinte distinção. Eu vou colocar aqui, ó, ln de 2πm, e agora mais 3 meios ln de 1 sobre beta. Ou seja, eu peguei esse ln daqui e interpretei ele como ln do produto. Por quê? Porque 2πm é uma constante. Então, 3 meios de ln... Opa, aqui faltou 1 daqui também, né? A gente não pode esquecer desse 1. Então, aqui tem mais 1. Ok? Mais esse cara. Enfim, eu estou deixando dessa forma, por quê? Porque, né, relembrando, esse cara daqui é uma constante, então 3 meios de ln de uma constante é uma constante. Então eu posso juntar esse 1 e esse 3 meios de ln de 2πm como sendo uma única constante. Então, vamos lá, olha, esse menos daqui ele vai entrar aqui para dentro. Perceba que não tem mais nenhum volume, não tem nenhum número de partículas aqui. Então, o nosso limite termodinâmico ele existe e é dado por essa expressão, ok? Logo, qual vai ser a nossa energia livre de Helmholtz? Como equação fundamental, né, aqui no caso por partícula, em função da temperatura e do volumezinho. Quanto é que vai ser esse cara? Ele vai ser, ó, vamos lá, menos, ó, esse cara daqui eu vou chamar de uma constante C, ok? Então aqui vai aparecer menos constante de Boltzmann vezes essa constante C vezes T, certo? Porque esse cara daqui é 1 sobre beta, é Kt, né? Então aqui vai ficar Kc vezes T, ok? Na prática eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou chamar aqui de C', e aí C' junto com a constante de Boltzmann eu vou chamar de C. Então vai ficar menos C vezes T, é uma constante, né, vezes esse cara, menos Kt ln de Vzinho menos 3 meios de Kt ln de 1 sobre beta ln de K vezes T. Inclusive, uma outra coisa que eu vou fazer aqui também, não é obrigatório, certo? É opcional. Esse ln de Kt, eu vou escrever ele como sendo ln de K mais ln de T. Por quê? Porque 3 meios de Kt vezes ln de Kt é uma constante vezes temperatura, que eu posso absorver nessa constante C, ok? Então, ou seja, eu vou tirar esse Kt, vou escrever somente T, de forma que a parcela, então, 3 meios de Kt vezes ln de K está incluída aqui, ok? Todas as constantes, né, que multiplicam somente uma única temperatura, né, estão incluídas nessa parcela daqui. Mas, bom, dado isso, temos aqui em mãos, né, a nossa energia livre de Helmholtz por partícula do nosso gás ideal monatômico e, portanto, temos aqui todas as informações termodinâmicas do nosso sistema. Levando em conta que essa nossa quarta aula é uma aula do gás ideal monatômico, certo? Exclusiva para o gás ideal, nada mais justo do que a gente aproveitar essa nossa aula, né, de pegar o limite termodinâmico do gás ideal e pegar algumas relações a mais. Olha só, a gente já pegou aqui uma equação de estado,
que é exatamente, né, a energia em função da temperatura, né, uma equação de estado bem conhecida, a gente até no ensino médio já tem contato com ela, ok? Mas aquela equação de estado de energia não é uma das equações de estado da energia livre de Helmholtz, ok? Quando a gente pega a energia livre de Helmholtz por partícula, esse cara daqui é o quê? É menos Szinho dt menos P dVzinho. Então perceba, aqui a gente tem duas equações de estado, que vai passar para a gente a entropia, vai passar para a gente a pressão, que a gente pode obter aqui para o gás ideal. Inclusive, levando em conta que essa é uma aula só do gás ideal, é necessário que a gente pegue exatamente essas equações de estado. Por quê? Porque uma das equações de estado vai falar para a gente quem que é a pressão. Certo? E olha só, qual que é a principal equação da termodinâmica de um gás ideal? É PV igual a NKT. Não tem jeito de eu fazer uma discussão de gás ideal sem falar de PV igual a NKT, a principal equação do gás ideal que a gente vê. Ok? Então, né, claro, eu vou obter aqui com vocês as equações de estado, principalmente essa equação principal do gás ideal, porque senão não seria uma aula, né, uma aula justa, digamos assim, para o gás ideal. Então, primeiro vamos começar com ela, certo? Como é que a gente faz para obter a pressão? A pressão ela é menos derivada do Fzinho com relação ao volume, mantendo a temperatura constante, ok? Vamos lá, se eu estou mantendo a temperatura constante, como é que vai ser essa derivada? Ó, constante, vai cortar, ok? Esse cara daqui também é considerado como constante, então derivada some, só vai aparecer a derivada desse cara daqui. Então vai ser, ó, menos, que tem esse menos daqui, com esse menos daqui vai ficar positivo, ok? A gente vai ter aqui, ó, Kt, derivada com relação a Vzinho, ln de V, a derivada vai ser 1 sobre V. Olha só que maravilha, qual que foi a equação que a gente acabou de chegar aqui para o nosso gás ideal. Olha que surpresa. A gente tem que P, vou passar o Vzinho para o outro lado. P, Vzinho é igual a Kt, que é a nossa equação, né, geral aqui dos gases ideais, ok? A equação talvez, né, mais importante, né, já que é a equação que a gente mais tem contato, né, do gás ideal, desde que a gente se entende por gente. Okay? Se você quiser a equação do ponto de vista mais geral, é só você escrever o Vzinho como sendo Vzão sobre N, okay? Que é a definição do Vzinho. Aí você obtém exatamente o nosso PV igual a NKT, ok? Porque aqui tem termos da densidade, né? Tá em termos do volume por partícula. Mas, bom, dado aqui a nossa equação geral dos gases, vamos pegar agora a nossa outra equação de estado, porque ela vai, né, conseguir se transformar em uma equação fundamental, pelo que eu vou mostrar para vocês, que é qual que é a entropia por partícula do nosso gás ideal monoatômico. Né? Essa equação de estado a gente pode pegar como deriva o nosso Fzinho com relação à temperatura, mantendo o volume constante. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai obter a nossa entropia como sendo uma função da temperatura e do volume por partícula. Não é uma equação fundamental. Seria uma equação fundamental se a nossa entropiazinha fosse uma função da energia por partícula e do volume por partícula. Okay? Porém, olha só, uma das coisas que o ensemble canônico nos permite é calcular a energia como função da temperatura. Então, sempre quando você pega essa equação de estado e você junta com a equação de estado da entropia, que vem da energia livre de Helmholtz, você consegue, né, escrever a sua entropia como função de energia. Então, a gente sempre consegue obter a entropia como equação fundamental fazendo essas manipulações dentro do ensemble canônico. E vai ser o que eu vou fazer com vocês, porque a gente já calculou a entropia por partícula, né, do gás ideal lá no contexto, né, que a gente tinha do ensemble microcanônico. E também antes do ensemble microcanônico, né, eu calculei a entropia do gás ideal com vocês na revisão termodinâmica, né, integrando as equações de estado. Então é bom, porque a gente vê aqui exatamente uma correspondência para poder mostrar toda essa unidade, né, toda essa convergência dos ensembles. Então, vamos lá, quanto é que vai ser esse cara daqui? Vamos derivar então o nosso Fzinho com relação a T. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar, ó, menos... Ó, levando em conta que aqui tem um menos, e que todo mundo aqui é negativo, e que todo mundo tem temperatura, o que eu vou levar em conta é que eu vou estar derivando sem esse menos e que essa expressão toda é positiva. Ok? Então, a primeira coisa que aparece, constante, ok? Porque eu derivei aqui o primeiro tempo com relação ao tempo, mais K vezes derivada do tempo, então, fiz simplesmente 1, ln de V, ok? Agora mais 3 meios, aqui a gente vai ter uma regrinha do produto, ok? Então, aqui a gente vai ter aqui, ó, derivado do primeiro vezes o segundo, então aqui vai aparecer um ln de t. Agora, mais primeiro derivado do segundo, que é 1 sobre t. Okay? Esse 1 sobre t, o que vai acontecer? Ó, t vai cortar com t, vai aparecer um fator constante, 3 meios de k. Esse fator constante, eu vou juntar ele com esse c, ok? De forma que 3 meios de k junto com esse c, que é uma constante, corresponde ao quê? Pode ser visto como sendo uma constante, né? O nosso Szinho zero. Certo? A nossa entropia sempre pode ser vista como uma constante mais a parte de dependência. Então, esses dois caras eu vou juntar e vou chamar eles de Szinho zero. Então, o que a gente acabou de determinar é que a nossa entropia por partícula, aqui no caso do ensemble canônico, né, do gás ideal, visto no ensemble canônico, vai ser igual ao que? Vai ser igual a Szinho zero, né, uma entropiazinha inicial, mais K ln de V, mais 3 meios de K ln de
T, ok? Então, essa daqui vai ser a nossa entropia do gás ideal. Mas não é a entropia como equação fundamental, ok? Essa é a entropia é só entropia. Tanto faz se você pega ela, independente da dependência funcional que você coloca, ela é sempre entropia, a grandeza entropia. Mas essa expressão não consegue, né, ter informação de tudo na termodinâmica. Ok? Agora, olha só, a gente viu que U é igual a 3 meios de kT, certo? Ou seja, a gente sabe que a nossa temperatura pode ser escrita como sendo o quê? Como sendo 2 terços, né, de K, 2 sobre 3K, né, vezes a energia. Então, ou seja, a temperatura e a energia são diretamente proporcionais, né, isso vem da nossa equação de estado. Então, a gente pode substituir ela aqui, de forma que esse nosso termo daqui, esse nosso Ln de T, ele pode ser visto como sendo o quê? Como sendo Ln de 2 terços de 1 sobre K mais Ln de U. Ok? E aí, por conta disso, né, se eu escrever esse Ln de T como sendo esse cara daqui, substituindo o T aqui, eu vou ter 3 meios de K vezes uma constante, mais 3 meios de K vezes Ln de U minúsculo. E o que eu posso fazer? Esse Ln, né, esse Ln de 2, 3 sobre K, né, de 2 sobre 3K, vezes 3 meios de K, como é uma constante, eu posso pegar essa constante e absorver no Szinho zero. Toda constante que for sobrar, a gente vai absorvendo nessa constante inicial, ok? Esse Szinho zero daqui, sempre interprete ele como sendo a constante que acompanha a parte sem dependência funcional da nossa função. Logo, né, se a gente reescreve a nossa expressão substituindo, né, exatamente a equação de estado da energia nessa nossa equação de estado aqui da entropia, a gente vai ter que a nossa entropia vai ser igual a Szinho zero, que é diferente desse daqui, ok? Porque agora a gente está colocando essa constante daqui junto nesse Szinho zero, ok? Mas aqui vai aparecer o quê? 1 mais KLN de Vzinho mais 3 meios de KLN de U, ok? Que, se vocês forem voltar tanto no gás ideal, exatamente no ensemble microcanônico, na parte do gás ideal monatômico, e também se vocês forem voltar naquelas nossas primeiras aulas de revisão termodinâmica, vocês vão ver que a energia, né, a entropia como função da energia e volume, né, vai ser por essa expressão. Se você quiser a entropia zona, né, o que você faz? Você fala que o seu Szinho ele é igual a Szão dividido por N, só passar o N para o outro lado, ok? E aí a gente chega que a nossa entropia mesmo, a nossa entropia, de fato, a grandeza, a função da energia, volume e número de partículas, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a, aqui vai ficar N vezes Szinho zero, que eu vou chamar de Szão zero, ok? Nada mais justo, mais NK, né? Vamos colocar aqui, ó, NK, Ln de V sobre N, mais 3 meios de NK, Ln de U sobre N, que de fato foi a expressão que a gente chegou, né? E essa expressão é uma equação fundamental. É a equação fundamental da entropia, porque agora está escrita em termos das dependências corretas. Então perceba, o ensemble canônico tem a vantagem de passar para a gente a energia livre de Helmholtz e passar para a gente duas equações de estado, uma vinda da energia livre de Helmholtz e outra vindo daquelas análises, né, de energia média que eu fiz com vocês nas aulas de ensemble canônico, né, quando eu fui falar de energia e as suas flutuações. Enfim, o ensemble canônico nos permite pegar duas equações fundamentais. Uma diretamente, okay? Uma diretamente aqui, e a outra simplesmente por substituição. A gente não precisa fazer a transformada de Legendre para poder cair na entropia. O ensemble canônico nos passa os ferramentais necessários para que por uma breve substituição, né, por uma simples substituição, a gente chegue aqui nas equações fundamentais. Mas enfim, né, dado isso daqui, né, eu vou encerrando a aula de hoje, porque todas as outras considerações termodinâmicas que eu poderia fazer, agora vem dessa expressão, né, ou vem também dessa expressão daqui. Enfim, dado uma equação fundamental, aqui a gente tem duas. A gente tem todas as informações do nosso sistema. Eu não vou calcular aqui com vocês calor específico, compressibilidade térmica, nada disso, porque agora isso é um assunto de termodinâmica, ok? Toda a base da termodinâmica do gás ideal, que eu gostaria de construir com vocês, foi feita aqui, que são as equações fundamentais, ok? Tanto de entropia quanto de energia livre de Helmholtz, ok? E, além disso, as duas principais equações de estado que a gente sempre trabalha, né, que é PV é igual a NKT e também o nosso U é igual a 3 meios de KT. Espero que tenha ficado claro como é que faz para a gente obter a termodinâmica aqui, exatamente do nosso gás ideal via considerações estatísticas, como é que fica muito mais fácil no ensemble canônico, ok? E é isso, ok? Então, né, dado isso aqui, né, vejo vocês nos próximos vídeos, então, dessa nossa quarta aula do gás ideal do ensemble canônico. No caso, o próximo vídeo aqui com vocês, logo após esse, eu vou fazer agora considerações estatísticas, né? Eu vou demonstrar com vocês, eu vou obter com vocês uma das distribuições talvez mais famosas do gás ideal, que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, que vai falar pra gente qual que é a probabilidade de você encontrar as partículas do seu gás ideal com determinada velocidade.
Okay? É uma análise estatística interessante, eu acho que vale a pena. Enfim, né, vamos discutir ainda um bocado aqui sobre o gás ideal, também teorema de equipartição e por aí vai.